Unidade 14, o uso da expressão have to. Welcome to Unity 14. Bem-vindo à unidade 14. E hoje aprenderemos a usar esta expressão have to. Have to. Vamos em seguida ver o que ela significa. Mas, antes disso, precisamos revisar o verbo have, ou o verbo to have. Este verbo apareceu pela primeira vez na unidade 4. Na unidade 4, então, aprendemos que a palavra, o verbo to have, significa ter. Também pode significar comer e também pode significar beber. Um tanto estranho, eu sei disto, mas são três traduções e traduções bem distintas para este verbo, o verbo to have. Obviamente que a tradução mais importante é esta, é a palavra ter. Mas, se você estiver falando de comida, have pode e deve ser usado como comer. E se você estiver falando de bebida, da mesma forma, o verbo have pode e deve ser usado com o sentido de beber. Além disso, obviamente, você sabe que há em inglês o verbo to eat, que é exclusivamente comer, e o verbo to drink, que é exclusivamente beber, tomar. Mas se você preferir usar o verbo to have, como eu disse, também pode. Vamos conjugar este verbo? Como dizer, então, eu tenho? I have. Eu tenho. I have. Você tem? You have. Ele, ela e isto, o pronome neutro, você precisa mudar a grafia para has. Has. Este é um daqueles verbos especiais onde você não vai acrescentar a letra S, você vai memorizar uma nova palavra. Então, ele tem, he has. Ela tem, she has. O pronome neutro, isto tem, it has. Depois, tudo normal. We have, nós temos, you have, vocês têm, e o último, they have. Eles ou elas têm. Então esta é a conjugação do verbo to have, que você já conhecia. Agora vamos continuar a nossa revisão com alguns exemplos. Isso vai fazer com que você entenda melhor a matéria de hoje, que é a expressão have to. Vamos ver. Exemplos com o verbo to have. I have a car. Um exemplo afirmativo. I have a car. And you? Do you have a car? Do you have a car? Qual é a tua resposta? Yes, I do. Sim, eu tenho. Ou no, I don't. Não, eu não tenho. You have a car too. Nosso segundo exemplo, com o pronome reto, você, you. You have a car too. Você tem um carro também. He has a bike. He has a bike. Ele tem uma bicicleta. She has a bike too. She has a bike too. Ela tem uma bicicleta também. The apartment
the apartment, que é uma coisa, portanto, o pronome it equivale ao pronome it, has a wonderful. Você lembra da palavra wonderful? Wonderful significa maravilhoso ou maravilhosa. Wonderful view. The apartment has a wonderful view. O apartamento tem uma vista maravilhosa. We have an English class every day. We have an English class every day. We have an English class every day. Nós temos uma aula de inglês todos os dias. Você lembra do artigo indefinido? Há dois artigos. A palavra a, que significa um ou uma, usada antes de uma consoante, e a palavra an, que também significa um ou uma, usada antes de uma vogal. We have an English class every day. You have a good computer. You have a good computer. You have a good computer. Vocês têm um bom computador. E o último exemplo, they have a good computer too. They have a good computer too. They have a good computer too. Eles têm um bom computador também. Bem, essas frases nós já havíamos visto numa lição anterior. Como eu disse anteriormente, nós estamos revisando o verbo to have e a sua conjugação, porque agora nós vamos finalmente apagar este quadro e no próximo já começaremos a estudar então a expressão have to. Vamos lá. Então, conforme aprendemos, to have significa ter. Vamos ficar apenas com essa tradução principal para que você entenda melhor. Mas o que vem a ser o contrário? No lugar de dizer to have, dizer have to. O que vem a ser isso? Have to. A resposta é ter que, como sentido de obrigação. Ter que, como sentido de obrigação. Por exemplo, todas as manhãs você levanta e não tem jeito, você tem que escovar os dentes. Todos os dias você tem que comer. Quando você quiser expressar essa ideia, ter que, com o sentido de obrigação, você usa então have to. Have to. Mas cuidado, porque se o seu sujeito for he, she ou it, terceira pessoa do singular, você usará has to. Por que isso ocorre? A conjugação, você lembra? I have, eu tenho. You have, você tem. He has, ele tem. She has, ela tem. It has, isto tem. We have, nós temos. You have, vocês têm. They have, eles têm. Ou seja, para he, she, it, não usamos a palavra have, mas a palavra has. Então, aqui na expressão
ter que com sentido de obrigação, a regra não será alterada. Você usará has to para he, para she e para it. Correto? Vamos apagar o quadro e vamos fazer primeiramente a conjugação da expressão have to. Sendo assim, o que significa I have to? Eu tenho que. I have to. Eu tenho que. I have to. Eu tenho que. Obviamente que em seguida faremos alguns exemplos, frases completas e você vai entender ainda melhor. You have to. Você tem que. He has to. Ele tem que. She has to. Ela tem que. It has to. Eu estou sublinhando para enfatizar que na terceira pessoa você não usará have, mas has. Isto tem que. We have to. Nós temos que. You have to. Vocês têm que. E o último, they have to. Eles ou elas têm que. Esta é então a conjugação da expressão have to. Vamos repetir. I have to. Eu tenho que. You have to. Você tem que. He has to. Ele tem que. She has to. Ela tem que. It has to. Isto tem que. We have to. Nós temos que. You have to. Vocês têm que. E they have to. Eles têm que. Aqui, na terceira pessoa, então, usamos has no lugar de have. Espero que você já tenha memorizado. Bem, o próximo passo são alguns exemplos usando esta expressão, a expressão have to. Mas vamos fazer uma breve pausa e voltamos em seguida. Até já! Unidade 14, o uso da expressão have to. Continuação. Bem, vamos aos nossos exemplos. Exemplos com a expressão have to. Ter que, com sentido de obrigação. I have to work every day. I have to work every day. I have to work every day. Então, se have to significa ter que com sentido de obrigação, nesta frase nós temos eu tenho que trabalhar todos os dias. I have to work every day. Não tem jeito. And you? How about you? Do you have the same problem? Você tem o mesmo problema? Do you have the same problem?
Do you have to work every day too? Ok. You have to get up early. You have to get up early. Você lembra do verbo to get up? Já vimos este verbo numa outra unidade. O verbo to get up significa levantar para quem está deitado. Levantar, to get up. A palavrinha early significa cedo. Cedo, early. You have to get up early. Você tem que levantar cedo. Não tem jeito, você começa o trabalho às 8 horas, mora um tanto longe do seu local de trabalho, então you have to get up early. Você tem que levantar cedo. Vamos para o próximo exemplo. He has to study. He has to study. Ele tem que estudar. He has to study. Ele tem que estudar. She has to go to work at 8. Você lembra do verbo to go? Você lembra também que o verbo to go é um verbo indireto? O que é um verbo indireto? É um verbo que exige, que requer o uso de uma preposição. Quem vai, vai para algum lugar. Então, go to, ir para. Ele tem que, he has to. Ele tem que ir para o trabalho às 8. He has to go to work at 8. Ele tem que ir para o trabalho às 8. It has to work. It has to work. It has to work. Você lembra que o verbo to work, além de significar trabalhar, também significa funcionar? Qual é a tradução dessa frase? It has to work. It has to work. Isto tem que funcionar. Isto tem que funcionar. It has to work. We have to, nós temos que. We have to be, nós temos que estar. We have to be there. Nós temos que estar lá. At 9. We have to be there at 9. We have to be there at 9. Nós temos que estar lá às 9. We have to be there at 9. You have to write to her. You have to write to her. You have to write to her. Você tem que escrever para ela. Escrever, to write. Mais um exemplo de verbo indireto. Aquele que precisa de uma preposição. Quem escreve, escreve para alguém. You have to write to her. Você tem que escrever para ela. Um último exemplo. They have to. Eles têm que. They have to come. Você lembra do verbo to come? To come significa vir. To go, ir. To come, vir. They have to come. Eles têm que vir amanhã. Tomorrow. A palavra tomorrow
me parece ser uma palavra nova para nós, significa amanhã. They have to come tomorrow. Eles têm que vir amanhã. Bem, vamos revisar os nossos exemplos então. I have to work every day. I have to work every day. And you? Do you have to work every day too? You have to get up early. You have to get up early. How about me? Yes, I have to get up early every day too. He has to study. He has to study. She has to go to work at 8. She has to go to work at 8. It has to work. It has to work. We have to be there at 9. We have to be there at 9. You have to write to her. Vocês têm que escrever para ela. You have to write to her. And they have to come tomorrow. They have to come tomorrow. Eles têm que vir amanhã. Temos mais alguns exemplos adicionais. Vamos ver então mais alguns exemplos. Do you have to get up early? Agora, que eu havia falado antes, está no quadro, está escrito. Do you have to get up early? Do you have to get up early? Você tem que levantar cedo? A resposta no seu material é no, I don't have to get up early. Se você quiser enfatizar, você não dirá apenas no, I don't. Você repetirá toda a frase. No, I don't have to get up early. No, I don't have to get up early. Não, eu não tenho que levantar cedo. Does he have to work? Does he have to work every day? Does he have to work every day? Ele tem que trabalhar todos os dias? Does he have to work every day? Yes, he has to work every day. Sim, ele tem que trabalhar todos os dias. Yes, he has to work every day. Do they have to travel every month? Do they have to travel every month? Do they have to travel every month? Eles têm que viajar todos os meses? No, they don't. They don't have to travel every month. No, they don't have to travel every month. Não, eles não têm que viajar todos os meses. Repetindo. Do you have to get up early? No, I don't have to get up early. Does he have to work every day? No. Desculpa. Yes, he has
to work every day? Do they have to travel every month? No, they don't have to travel every month. Chegamos ao final deste bloco, que foi o uso da expressão have to. Temos bastante exercícios, muitos exercícios para você fazer no seu material didático. Espero que você realmente separe o tempo para fazê-los, é muito importante para você. No próximo bloco voltaremos então com um bloco um tanto longo, porque trabalharemos o uso do verbo to go. Precisamos entender os diferentes modos de usar este verbo que é também tão importante. Já voltamos, até já! Unidade 14, o uso do verbo to go. Bem, o verbo to go, conforme você já sabe, significa ir. E este verbo, pode ser usado de 3 diferentes formas. 2 dessas formas são no presente e uma delas no futuro. Esta lição, ou melhor, este bloco é bem interessante porque começaremos a aprender a nos comunicar, a expressar ideias no futuro, usando o verbo to go. Então, conforme eu disse, o verbo to go, que nós já conhecíamos, to go, significa ir. Em princípio, é isto que sabemos sobre este verbo. Sabemos também que quando nós removemos a partícula to e deixamos apenas o verbo go, nós temos o imperativo, vai ou vá. Go. Sabemos também que se nós acrescentarmos ing, nós temos o gerúndio. Sempre que acrescentamos ing, temos o gerúndio. Indo. E a pronúncia é go in. Go. Go de futebol. Go mais in. Going. Going. Então, o verbo to go significa ir. Apenas go é vai e going é indo. E este verbo é um verbo bem interessante e bem especial. Então, ele pode ser usado de 3 diferentes formas, sendo 2 no presente e uma no futuro. Vamos começar fazendo uma revisão da conjugação do verbo to go. Então, o presente, a sua conjugação. I go. I go. Estou conjugando o verbo ir no presente. Portanto, I go significa eu vou. I go. Você vai. You go. He, she, it. Cuidado especial, porque muda a grafia. Este é um daqueles verbinhos, aquela meia dúzia de verbinhos que muda a grafia. Não basta simplesmente acrescentar a letra S, você precisa memorizar uma nova palavra. De go passa para goes. Também é como gol do futebol no plural, goes. Então, he goes, ele vai. She goes, ela vai. It goes é o nosso pronome neutro, por enquanto a tradução é isto vai. We go, nós vamos. You go, vocês vão. E o último, they go, eles vão. Então, I go, eu vou. You go, tu vais, ou você vai. He goes, ele vai. She goes, ela vai. It goes, isto vai. We go, nós vamos. You go, vocês vão. E they go, eles vão. Bem,
você precisa procurar lembrar o seguinte. Inclusive lá no seu material tem a observação número 1, que diz exatamente isso. Procure lembrar. Quem vai, vai para algum lugar. Quem vai, vai para algum lugar. Sendo assim, quem? Vamos colocar isso entre aspas. Quem go, go to. Quem go, go to. Ok? Vai para. Normalmente, o verbo to go é usado com um advérbio de frequência. É muito comum usar o verbo to go com um advérbio de frequência. Você lembra dos advérbios de frequência? Os advérbios de frequência são always, sempre, usually, usualmente ou normalmente, often, frequentemente, sometimes, às vezes, algumas vezes, e never, nunca. Ou ainda, usamos o verbo to go com expressões de frequência. Every day, every week, every month, every year. Todos os dias, every day. Todas as semanas, every week. Todos os meses, every month. Todos os anos, every year. E ainda poderíamos dizer every weekend. Todos os finais de semana. Expressões de frequência ou advérbios de frequência aparecem muito com o verbo ir, o verbo to go. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. Exemplos de frases, então. I go to São Paulo every Friday. Não sei se você lembra, mas Friday significa sexta-feira. Em inglês se escreve desta forma e um cuidado especial para os dias da semana. Em inglês, sempre com a primeira letra maiúscula. I go to São Paulo every Friday. Eu vou para São Paulo todas as sextas-feiras. I go to São Paulo every Friday. You go to the supermarket. You go to the supermarket every week. You go to the supermarket every week. You go to the supermarket every week. Veja que todas essas frases, ou essas duas frases por enquanto, elas estão no presente. Eu estou conjugando o verbo ir no presente simples. Quando usamos o presente simples? Usamos o presente simples para descrever uma realidade, uma verdade, ou ainda para expressar frequência. Por isso nós temos aí no seu material aquela observação onde diz que o verbo to go normalmente é usado com um advérbio de frequência ou com uma expressão de frequência. Mais um exemplo. He goes to the university. University. 3 times a week. Bem, este aluno, esta pessoa, não faz todas as cadeiras, não estuda todos os dias, ele vai para a universidade, para a faculdade apenas 3 times a week, 3 vezes por semana. He goes to the university 3 times a week. Mais um exemplo.
She always goes to the park on Sundays. Sunday, domingo, dia da semana, letra maiúscula. Primeira letra precisa ser maiúscula. She always goes to the park on Sundays. Aqui, neste exemplo, um advérbio de frequência. Ela sempre. She always. Veja que o uso do advérbio de frequência não alterou a regra do acréscimo de S ou mudança na grafia na terceira pessoa do singular. Você teve que usar goes e não go, apesar do verbo não estar imediatamente ao lado do sujeito. She always goes to the park on Sundays. Ela sempre vai ao parque nos domingos ou aos domingos. Bem, temos mais uma observação no seu material que diz o seguinte, e é o próximo tópico. Uma outra forma de usar o verbo to go, o verbo ir, ainda no presente, no início deste bloco eu falei que o verbo to go pode ser usado de 3 formas, 2 no presente, 1 no futuro. Então, uma outra forma de usar o verbo to go ainda no presente é quando você quer dizer que vai, porém não para algum lugar. Porque em princípio nós falamos que quem vai, vai para algum lugar. O verbo to go é um verbo indireto, ele precisa de uma preposição. Quem go to. Quem vai, vai para algum lugar. Porém, às vezes, você pode querer usar o verbo ir, querer dizer vai, mas não para algum lugar. Porém, sim praticar uma ação. Eu vou nadar. Ela vai dançar. Ele vai esquiar. É ir praticar uma ação. Quando isso ocorre, você usa também o presente. Mas, neste caso, não usamos a partícula to. E eu vou mostrar agora no quadro para você como fica o verbo to go no presente sem o uso da partícula to. Vamos ver o que mais. Quando isso ocorre, não usamos a partícula to, mas o verbo no gerúndio, ou seja, terminado em ing. Fica um pouco estranho para nós brasileiros, mas a tradução é normal, ou seja, como se fosse infinitivo. É isso que diz aí no seu material, na observação 2. Vamos ver alguns exemplos e você vai entender isso melhor. To go dancing. Isto significa ir dançar. Então, veja bem, se você quiser dizer ir dançar, ir praticar uma ação, e normalmente esta ação a que eu me refiro é uma ação ligada a uma atividade de lazer. Normalmente, esta é a relação, atividade de lazer. Então, to go dancing, ir dançar. Vamos ver. To go shopping, para muitas pessoas, ir fazer compras é um lazer. To go shopping.
ir fazer compras. To go jogging. Vamos melhorar esta letra. To go jogging. Isso também é uma novidade para você, o verbo to jog. Ir correr. To go jogging é ir correr, quando você vai ao parque para dar aquela corridinha, isso chama to jog. To go skating. To go skating significa ir patinar. To go skiing, com 2 is. Ir esquiar. To go. Neste eu esqueci do verbo. Vamos colocá-lo aqui. To go skiing. Agora, to go swimming. To go swimming, ir nadar. E o último, conforme o seu material didático, to go bowling. To go bowling, ir jogar boliche. To go bowling, ir jogar boliche. Então, vamos ver. To go dancing, ir dançar. To go shopping, ir fazer compras. To go jogging, ir correr. To go skating, ir patinar. To go skiing, ir esquiar. To go swimming, ir nadar. E to go bowling, ir jogar boliche. Vamos fazer uma rápida pausa, eu já volto e nós continuamos a partir desse ponto para que você consiga entender melhor estas duas formas de usar o verbo to go no presente. Até já! Unidade 14, o uso do verbo to go. Continuação, parte 1. Conforme eu havia dito, esta é uma matéria um tanto longa e por vezes meio complicada. Mas não se preocupe, nós vamos corrigir isso e eu tenho certeza que você vai entender como usar o verbo ir, o verbo to go, nas suas 3 formas possíveis, 2 no presente e uma no futuro. Vamos revisar, em primeiro lugar, a observação 1 que está aí no seu material. Diz assim: procure lembrar, quem vai, vai para algum lugar. Sendo assim, quem go, go to, vai para. Normalmente usamos o verbo to go, o verbo ir, com um advérbio de frequência. Always, usually, often, sometimes, never. Ou com expressões de frequência. Every day, every week, every weekend, every month, every year, etc. Isto é o que diz aí no seu material. E na observação 2, diz assim: uma outra forma de usar o verbo to go, o verbo ir, ainda no presente, é quando você quer dizer que vai, porém não para algum lugar, mas sim praticar uma ação, normalmente relacionada a esporte ou lazer. Quando isso ocorre, não usamos a partícula to depois do verbo go, mas o verbo no gerúndio, ou seja, terminado em ing. Bem, nós vimos então
no bloco anterior, to go dancing, ir dançar, to go shopping, ir fazer compras, to go jogging, ir correr no parque, por exemplo, to go skating, ir patinar, to go skiing, ir esquiar, to go swimming, ir nadar, e o último foi to go bowling, ir jogar boliche. Vamos escrever no quadro alguns exemplos e depois vamos fazer uma comparação entre a primeira forma, quem vai para algum lugar, usando a preposição to, a preposição para, imediatamente após o verbo to go, e esta forma usando o verbo no gerúndio. Não o verbo to go, o verbo seguinte, o verbo que vem imediatamente após o verbo to go, no gerúndio, sem a preposição to. Vamos ver então alguns exemplos. I go dancing. I go dancing every Saturday. I go dancing every Saturday. I go dancing every Saturday. Eu vou dançar todos os sábados. Eu vou dançar todos os sábados. I go dancing every Saturday. Este é um exemplo, então, onde você está usando o verbo ir, conjugando o verbo ir, o verbo to go, mas você não quer dizer que vai para algum lugar, mas sim você vai praticar uma determinada ação, normalmente relacionada a esporte ou lazer. Quando isso ocorre, você não usa a preposição to, você usa o verbo no gerúndio. Vamos ver um exemplo para fazermos uma comparação. I go to the park every Sunday. Acho que agora nós conseguiremos visualizar um pouco melhor. I go to the park every Sunday. I go to the park every Sunday. Quando eu me refiro a ir a algum lugar, ir para algum lugar, eu uso imediatamente após o verbo ir, o verbo to go, eu uso a preposição to, a preposição para. Normalmente é o que ocorre, quem vai para algum lugar. Mas, por vezes, você vai precisar dizer o verbo ir, o verbo to go, ir, praticar, realizar uma determinada ação. Quando isso acontece, você não usa a preposição to, porque, enfim, você não está se referindo a um lugar, mas sim a uma ação. Então, neste caso, você usa o verbo no gerúndio. Mas a tradução, é importante que você perceba, não é eu vou dançando. Eu sei e você sabe que o verbo to dance significa dançar e que se dissermos dancing com ing, nós temos o gerúndio, dançando. Mas nem sempre a tradução será assim, indo, endo, ando, ou seja, gerúndio. Por vezes isso vai ocorrer. Eles, americanos, ingleses, usam gerúndio e nós, brasileiros, temos que traduzir como se fosse infinitivo, como se aquele verbo estivesse no infinitivo, e é isso que ocorre aqui. I go dancing every Sunday. Eu vou dançar todos os domingos. Bem, vamos ver mais um exemplo. You often go
Isto era para ser a letra K. Vamos tentar arrumá-la. You often go skiing in the winter. A palavra winter é uma palavra nova para você, significa inverno. You often go skiing in the winter. You often go skiing in the winter. Você frequentemente vai esquiar no inverno. He goes swimming every morning. He goes swimming every morning. He goes swimming every morning. Ele vai nadar todas as manhãs. O verbo to swim significa nadar. Portanto, he goes swimming. Ele vai nadar todas as manhãs. Temos mais um exemplo. She goes. She goes skating. She goes skating every weekend. She goes skating every weekend. Essa moça gosta muito de patinar. Então o verbo to skate significa patinar. She goes skating every weekend. Ela vai patinar todos os finais de semana. Bem, então, quando você quiser usar o verbo, quiser usar o verbo ir para dizer ir praticar uma determinada ação, normalmente uma ação relacionada a esporte ou lazer, você usará essa regrinha. O verbo to go, que é o verbo ir, conjugado, mais o verbo seguinte no gerúndio. Mas, quando você quiser usar o verbo ir para dizer ir para algum lugar, então você usa a preposição to, porque quem vai, vai para algum lugar. Quem go, go to. I go to the supermarket every day. I go to the supermarket every day. Eu vou ao supermercado todos os dias. Bem, aí no seu material didático tem uma observação, que é a observação número 3, muito importante de salientar. Diz assim: porém, há exceções. Não se diz, por exemplo, eu vou escrever isso no quadro, I go playing. I go playing every Sunday. Se você quiser dizer eu vou jogar todos os domingos, você talvez pensasse, seguindo as regras que acabamos de aprender, você talvez diria I go playing every Sunday. Mas, conforme diz a observação 3, há exceções e esta frase está errada. Você não pode usar o verbo to play assim, deste modo, combinado com o verbo go. No lugar disso, diga apenas, vamos ver aqui o que diz na sua observação. I play every Sunday. Então, o que ocorre é que eles, conforme eu costumo dizer, americanos, ingleses e companhia, não dizem como nós brasileiros, eu vou jogar todos os domingos. Eles dizem eu jogo todos os domingos. Então, lá na sua observação diz, há exceções. Não se diz, por exemplo, I go playing every Sunday. Apesar de to play, o verbo jogar,
ser uma ação relacionada a esporte ou lazer. Esta frase é incorreta. Ou seja, você não poderá dizer eu vou jogar todos os domingos. Não no presente. Em vez disso, diga I play every Sunday. Eu jogo todos os domingos. Bem, além destas duas formas, destes dois modos de usar o verbo ir, o verbo to go, no presente, também podemos usá-lo, conforme eu já mencionei, no futuro, o chamado futuro informal. O futuro informal é usado para falar de algo, de uma ação que vai acontecer. Não significa frequência, mas sim algo que vai acontecer em algum momento no futuro. Em seguida nós voltamos com a fórmula do futuro informal que usa também o verbo to go. Até já! Unidade 14. O uso do verbo to go, continuação, parte 2. Bem, o que aprendemos até agora então sobre o verbo to go? Normalmente, o verbo to go é usado para falar que nós vamos para algum lugar. Este é o mais natural. Quem vai, vai para algum lugar. Vamos ver mais um exemplo. She goes to the supermarket every week. She goes to the supermarket every week. Também aprendemos que o verbo ir, o verbo to go, normalmente é usado com um advérbio de frequência ou com uma expressão de frequência. A nossa expressão de frequência está aqui. Todas as semanas. Ela vai para o supermercado todas as semanas. She goes to the supermarket every week. Então, quem vai, vai para algum lugar. Isto é o mais natural. Normalmente, então, o verbo ir no presente é usado assim. Ir para algum lugar. Falamos também que o verbo to go, o verbo ir, no presente, também pode ser usado de uma outra forma. Quando você quer dizer que você vai, mas não para algum lugar, porém, praticar uma determinada ação. Normalmente uma ação relacionada a esporte ou lazer. She goes shopping. Shopping não é com dois Os. Shopping é com dois P's. She goes shopping every weekend. Esta parece uma pessoa que eu conheço que adora shopping mall. Ou, como nós brasileiros falamos, shopping center. Então, ela vai fazer compras. She goes shopping todos os finais de semana. She goes shopping every weekend. Bem, aqui eu estou usando o verbo ir, porém, eu não quero dizer ir para algum lugar. Eu quero dizer ir praticar uma determinada ação. Também está no presente. Isto foi visto anteriormente. Neste bloco, o que nós precisamos estudar é a terceira forma, o terceiro modo de usar o verbo to go, o verbo ir. Agora, no futuro. Isto é possível, usar o verbo to go no futuro. O que eu chamo de
futuro informal. Então vamos escrever aqui, futuro informal. Este futuro informal tem uma fórmula e você precisa memorizar então esta fórmula. Vamos entender, vamos conhecer a fórmula do futuro informal. É bem simples. O verbo to be. Obviamente você lembra do verbo to be, que é o verbo ser e estar. Conjugado am, is ou are. O verbo to be mais esta palavrinha aqui, que na verdade é o verbo to go no gerúndio. A palavrinha going, mais esta outra partícula, a palavra to. Bem, observe, to be mais going to. To be mais going to. Tudo isto nós vamos chamar de fórmula. Esta é a fórmula do futuro informal. To be mais going to. Agora, o mais incrível é que esta fórmula toda significa apenas a palavra, o verbo ir. E absolutamente nada mais. To be mais going to significa ir. Se você usar o verbo to be já conjugado, am going to, is going to ou are going to, você terá a conjugação deste verbo aqui, que vem a ser o significado da nossa fórmula. Ou seja, as únicas possibilidades são vou, vai, vamos ou vão. Não temos outras possibilidades. Apenas estas 4 palavras, que é, na verdade, a conjugação do verbo ir. Vou, vai, vamos, vão. Eu vou, você vai, ele vai, ela vai, isto vai, nós vamos, vocês vão ou eles vão. Então, eu repito, incrivelmente, to be mais going to, a partir de agora, passa a ser uma fórmula. A fórmula do chamado, pelo menos chamado por mim, de futuro informal. E tudo isso significa ir. Vamos ver alguns exemplos para que você entenda melhor. Talvez fosse interessante primeiro fazer uma conjugação, né? I am going to. Tudo isso significa eu vou. Eu vou. Bem, mas você já sabia dizer eu vou? Vamos ver. Como se diz eu vou? I go. Muito bem. I go significa eu vou. Mas isso no presente. No presente simples. Quando você quer dizer que você vai para algum lugar. Com uma certa frequência, usando um advérbio de frequência ou uma expressão de frequência. Ou ainda, quando você quer dizer eu vou praticar uma determinada ação, usando este verbo desta determinada ação no gerúndio, conforme visto anteriormente. Mas, se você quiser dizer eu vou fazer algo no futuro,
você está expressando uma ideia de futuro. Em português, o verbo é ir, não tem jeito. Mas em inglês muda para a fórmula do to be mais going to, que também significa ir, porém agora com ideia de futuro. Quando você quer dizer fazer algo, fazer alguma coisa no futuro. Então vamos voltar aqui. Aí no seu material diz assim, exatamente como eu coloquei no quadro. I am going to, eu vou. E entre parênteses está escrito fazer alguma coisa no futuro. Você quer um exemplo para ficar mais fácil? Vamos lá. I am going to wash my car. Pronto. I am going to wash my car. I am going to wash my car. Aqui nós temos a nossa fórmula. O sujeito é I. Portanto, am going to significa vou, neste caso. Você lembra? São apenas 4 possibilidades. Vou, vai, vamos, vão. Quem determina qual é a tradução é o sujeito. Neste caso, o sujeito é eu, portanto, eu vou. I am going to. Eu vou. Vou fazer o quê? Lavar. Lavar o meu carro. Eu vou lavar o meu carro. Quando? Agora? Neste exato momento? Não, agora estamos conversando. Depois, daqui a 10, 15 minutos, daqui a meia hora, daqui a 3 horas, hoje à noite, não importa quando, em algum momento no futuro. Sempre que você quiser expressar essa ideia de ir fazer alguma coisa no futuro, você usará então esta nova fórmula que eu estou chamando de futuro informal. Vamos ver então mais alguns exemplos. Ou melhor, vamos prosseguir aqui com a nossa conjugação em primeiro lugar. You are going to. Você vai. Vai o quê? Fazer algo, fazer alguma coisa no futuro. Então, aqui está a fórmula, aqui está a fórmula. He, she, it is going to. Ele, ela, isto. Vai. Vai o quê? Fazer algo, fazer alguma coisa no futuro. We are going to. Nós vamos. Nós vamos fazer algo no futuro. You are going to. Vocês vão. Vocês vão, você já sabe, né? Fazer algo no futuro, exatamente. E o último, they are going to. Eles ou elas vão. Adivinha? Fazer algo no futuro. Exatamente. Então, para expressar essa ideia que nós chamamos de futuro informal, eu vou fazer alguma coisa, daqui a pouco,
mais tarde você precisa usar esta nova fórmula. A combinação do verbo to be mais a palavra going mais a partícula to. To be mais going to. Tudo isto incrivelmente significa apenas a palavra ir, o verbo ir. Conjugado am going to, is going to ou are going to será vou, vai, vamos ou vão, dependendo do sujeito. Bem, vamos apagar este quadro. E vamos ver mais um exemplo. I am going to cook. I am going to cook tonight. A palavra tonight é uma palavra nova para você. Primeira vez que aparece, aquilo era para ser a letra H. Vamos arrumá-la. Acho que ficou melhor. Tonight. Tonight. Hoje à noite, esta noite. I am going to cook tonight. I am going to cook tonight. Eu vou cozinhar esta noite. Am going to. Vou. Por quê? Porque é a nossa fórmula. To be mais going to. Esta é a fórmula do chamado futuro informal. Vamos fazer uma breve pausa, em seguida nós voltamos para falarmos um pouquinho mais sobre o futuro informal, a combinação to be mais going to. Até já! Unidade 14, o uso do verbo to go, continuação, parte 3. Bem, vamos continuar e vamos tentar concluir então esta história sobre o uso do verbo to go. Estamos falando agora do futuro informal. O verbo to be mais going to. E tudo isso significa apenas ir. Ir com ideia de futuro. Vamos ver então mais um exemplo. You are going to work tomorrow. A palavra tomorrow, que já apareceu para nós, significa amanhã. You are going to work tomorrow. You are going to work tomorrow. Vamos analisá-la. Are going to. Aqui está a nossa fórmula. A fórmula diz que é o verbo to be mais a palavra going mais to. E tudo isso significa simplesmente o verbo ir. É incrível, mas é verdade. Tudo isso que nós estamos chamando de fórmula significa apenas o verbo ir com ideia de futuro. Bem, esse to be, ele pode e deve ser conjugado para am, is ou are. E quando você faz isto, quando você usa a conjugação e diz am going to, is going to ou are going to, você tem também este verbo conjugado, ou seja, vou, vai, vamos e vão. Então, você vai. You are going to. You are going to work. Vamos usar aquela preposiçãozinha ali da fórmula para formar o infinitivo do próximo verbo. You are going to work tomorrow. Você vai trabalhar amanhã. Uma ação
com ideia de futuro. O uso do verbo ir com ideia de futuro. Vamos ver o nosso próximo exemplo. He is going to sing. He is going to sing. He is going to sing. Aqui está a nossa fórmula. Is going to. Ele vai. Vai o quê? To sing. Cantar. He is going to sing at the party. At the party. É também a primeira vez que aparece, pelo menos me parece que sim, se a minha memória não está falhando, a palavra party aparece pela primeira vez, significa festa. He is going to sing at the party. Ele vai cantar na festa. She is going to. She is going to. Is going to. Ela vai. She is going to dance with them. She is going to dance with them. She is going to dance with them. Ela vai dançar com eles. Ela vai dançar com eles. She is going to dance with them. Vamos ver um exemplo com a terceira pessoa. The truck. Esta eu tenho certeza absoluta que não apareceu ainda. A primeira vez. The truck. O caminhão. The truck is going to. Portanto, também vai. O caminhão vai. The truck is going to be here on Friday. The truck is going to be here on Friday. The truck is going to be here on Friday. O caminhão vai estar aqui na sexta. Olha que interessante. O verbo to be, o verbo ser e estar. Aqui ele aparece no infinitivo. O caminhão is going to, vai. To be, estar. Here, aqui. On Friday, na sexta. The truck is going to be here on Friday. Temos mais alguns exemplos, mas precisamos de espaço. Então, um segundinho, vamos apagar aqui e vamos prosseguir. O próximo exemplo, com o pronome reto we, nós. We are going to wait for him. We are going to wait for him. We are going to wait for him. Você lembra do verbo to wait? To wait. O que significa to wait? Esperar ou aguardar. A preposição for, por ou para. Quem espera, quem aguarda, aguarda por algo ou por alguém. Depois de uma preposição, nós usamos um oblíquo. Se tivermos que usar um pronome, esse pronome precisa ser o pronome oblíquo. Depois de verbos ou preposições, usamos os pronomes oblíquos. Nós vamos, aqui está a nossa fórmula. To be mais going to. To be mais going to. Tudo isso para dizer
ir. Ou conjugado, vou, vai, vamos e vão. Dependendo do seu sujeito, você usará uma destas 4 traduções. Vou, vai, vamos ou vão. Neste caso, vamos, porque o nosso sujeito é nós. O próximo, vocês. You are going to have lunch. Vou trocar este verbo to have porque no seu material didático está a palavra it. Também pode ser usada. You are going to eat lunch at 12. At 12. You are going to eat lunch at 12. You are going to eat lunch at 12. Vocês are going to, a nossa fórmula, então, vão. To eat lunch é o nosso verbo. Esse verbo significa almoçar. You are going to eat lunch at 12. Vocês vão almoçar às 12 ou ao meio-dia. E o último exemplo. They are going to stay here. They are going to stay here. Mas no seu material didático não é a palavra here que aparece, e sim a palavra there. Então vamos trocar também. They are going to stay there. O verbo to stay significa ficar ou hospedar-se. Nós já conhecíamos esse verbo, hospedar-se. Esse verbo já apareceu para nós. They are going to stay there. A palavra there, como você já sabe, significa lá, aí ou ali. They are going to. Aqui está a nossa fórmula. Eles vão ficar lá ou eles vão hospedar-se lá. They are going to stay there. Então, lá no seu material tem uma observação número 4 que diz o que eu repeti várias vezes aqui. Por incrível que possa nos parecer, toda essa combinação to be mais going to tem um único significado, o verbo ir, com ideia de futuro. Antes de finalizarmos, temos ainda algumas palavrinhas a nível de vocabulário. Vamos escrevê-las aqui no quadro. Algumas nós já conhecemos, já foram vistas. Esta é bem simples, supermarket. Vamos aproveitar apenas para treinar a pronúncia. Supermarket, 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 supermercado. University, university. University, 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 universidade. Three times a week. Apareceu também em um dos nossos exemplos. 3 times a week. 3 times a week. 3 vezes por semana. 3 times a week. A palavrinha park, que significa, obviamente, parque, park, park, com esse K mudo, park. A palavra inverno apareceu também em um dos nossos exemplos, winter, 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 inverno. O verbo to ski
também apareceu em um dos nossos exemplos. O verbo to ski significa esquiar. Esquiar. To ski. Esquiar. Bom, vamos apagar aqui. Precisamos de mais um quadro apenas para concluirmos esta etapa com estas palavrinhas. Estamos incrementando o nosso vocabulário. To skate. Isto era para ser a letra S. Vamos tentar dar uma melhorada. Skate é o verbo patinar. Então, patinar é to skate. Patinar. A palavra weekend. Weekend. Final de semana. Weekend. 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 Final de semana. Essa apareceu bem recentemente. Party. Festa. Party. Festa. A palavra truck. Caminhão. Truck. Truck. Caminhão. E o verbo to eat lunch. To eat lunch significa almoçar. É um verbo. To eat lunch é um verbo composto, mas é um verbo. Bem, então, to skate, patinar, weekend, final de semana, party, festa, truck, caminhão e to eat lunch, almoçar. Todo este vocabulário está aí no seu material didático. Estamos então finalmente concluindo esta matéria, o uso do verbo to go. Não se preocupe, eu sei que ela é um tanto confusa, estas três formas de usar o verbo to go, mas temos, como eu sempre digo, vários exercícios para você colocar tudo isso em prática. Em seguida nós voltamos com os dias da semana. Vamos fazer uma breve revisão. Até já! Unidade 14, os dias da semana. Uma breve revisão. Vamos lá. Você lembra dos dias da semana? Sunday. Sunday significa domingo. Então a palavra Sunday significa domingo. Um detalhe muito importante sobre os dias da semana, eu já comentei também nessa unidade, é que em inglês, diferentemente do nosso idioma português, sempre que você escrever um dia da semana, você precisa usar a primeira letra maiúscula, certo? Então, Sunday com S maiúsculo, independente de onde a palavra esteja na frase, sempre iniciando com uma letra maiúscula. Monday, segunda ou segunda-feira, Monday. Depois temos Tuesday, Tuesday, terça-feira, Tuesday. O próximo, um pouquinho mais difícil de escrever e de pronunciar, Wednesday, 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 quarta-feira. O próximo, este sim, em função deste TH, desta combinação TH, Thursday, quinta-feira.
Este é bem complicado. Vamos lá. Thursday, Thursday, Thursday. Não confunda, por favor, Tuesday, 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 terça, com Thursday, 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 quinta, quinta-feira. O próximo, Friday, Friday, sexta ou sexta-feira. E o último, vamos colocar aqui, Saturday ou Saturday, sábado. Então, esses são os dias da semana que nós já havíamos estudado e hoje estamos revisando. Vamos lá. Sunday, Sunday. Monday, Monday. Tuesday, Tuesday. Wednesday, Wednesday. Thursday, Thursday. Friday, Friday. E o último, Saturday, Saturday. Bem, não esqueça então, diferentemente do português, você, quando usar um dos dias da semana, terá que começar a escrevê-lo sempre com uma letra maiúscula. Na observação 5 aí no seu material, também tem um outro detalhe muito importante que precisamos revisar. Diz assim: a preposição usada com os dias da semana é on. On. Cuidado para não usar in e cuidado para não usar at. Portanto, para dizer no domingo, diga on Sunday. Na segunda, você dirá on Monday. Na terça, on Tuesday. Na quarta, on Wednesday. Na quinta, on Thursday. Na sexta, on Friday. E no sábado, on Sunday. Essa unidade, a unidade 14, lá no finalzinho nós temos alguns exemplos. E este exemplo é um exemplo bem interessante porque é um exemplo em forma de texto. Então, lá no seu livro, eu gostaria que você me acompanhasse, diz assim: Michael and Laura like to dance, but he never dances with her. He lives in Porto Alegre, and she lives in New York. He usually goes dancing on Fridays, and she usually goes dancing on Saturdays. Michael likes to cook, but Laura doesn't. He sometimes cooks for his family on Sundays. He is always learning something new. Laura lives alone and she never cooks. She doesn't know how to cook. Michael always gets up at 9. He is very organized. Laura gets up early on Mondays, on Tuesdays, on Wednesdays, on Thursdays, and on Fridays. On Saturdays and Sundays, she likes to stay in bed a little more. Michael works and studies all the time. He is ambitious. Laura isn't ambitious. And she likes to relax. Laura likes Michael, and he likes her too. Laura has a boyfriend. Michael doesn't have a girlfriend.
He wants to marry a beautiful American young lady. And he thinks Laura is this person. How about you? What do you think? Bem, será que você já está conseguindo entender? Será que você entendeu este texto? Bem, você pode ter lido este texto antes de assistir este vídeo. Ou este texto pode ser uma novidade para você, porque se você está seguindo a nossa orientação, você está começando sempre com a aula em vídeo. Então, este texto é uma novidade. Neste texto, nós procuramos revisar tudo o que foi ensinado até agora, mas especialmente a matéria dessa unidade, da unidade 14. Quem sabe você tenta traduzir esse texto. Quem sabe você ouve novamente, coloca novamente esta parte, escuta de novo a minha leitura. Vamos treinar o seu ouvido, vamos treinar a sua pronúncia. Você pode também repetir comigo se você preferir. Este é o final da unidade 14. Muito obrigado mais uma vez pela sua atenção. Estamos chegando lá. Agora falta pouco, ou falta menos. São apenas mais 6 unidades pela frente e teremos concluído o nível de introdução. Te vejo em seguida na unidade 15. Até lá!